muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. Agora sim, bom dia, muito bem, graças a Deus, bom dia neste sábado, dia 27 de abril, nosso despertar de número 118. É isso aí, vencemos a semana. Bom dia, bom dia. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos. Muito bom dia, gratidão, gratidão, gratidão imensa. Graças a Deus. Gratidão ao nosso dia, gratidão ao nosso sábado, gratidão à oportunidade de estarmos aqui, chegando agora. Gratidão pelo despertar, gratidão pela vida. Gratidão pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da conexão pelo Evangelho do nosso Mestre Jesus. Gratidão ao nosso anjo guardião, aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos benfeitores, aos nossos irmãos espirituais sempre aqui presentes, aos nossos irmãos que estão por aqui também para poder participar desse estudo, desse aprendizado. É isso mesmo. Gratidão, gratidão por todos esses irmãos. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai, ao nosso Mestre, ao nosso Deus, amoroso e justo, sempre presente conosco. Mestre Jesus, sempre conosco, presente por meio dos seus prepostos, os seus benfeitores, coordenadores desse programa, desse projeto Despertar, aqui conosco. Somos sempre conduzidos pela espiritualidade maior. Gratidão pela intuição, pelo acompanhamento, pela orientação. Gratidão, gratidão pela nossa vida. Gratidão, gratidão por tudo que está à nossa volta, gratidão pelo nosso universo, gratidão pelas provas, gratidão pelas expiações, gratidão pelos desafios, gratidão por tudo que está à nossa volta, pelo todo o nosso universo, por tudo que acontece à nossa volta. E nada é por acaso, nada nessa nossa vida é por acaso. Então precisamos também de agradecer, de ter gratidão a tudo que se move, a todos os movimentos da nossa vida. Não é? Gratidão. Gratidão pelos nossos desafios espirituais, mentais, físicos. Gratidão. Né? Precisamos de ter gratidão. Porque nada é por acaso. Nós não estamos aqui de férias. Estamos aqui para aprender, para progredir. Então nada é por acaso. Então precisamos de ter gratidão e entender, sermos resignados, aceitar que tudo isso é para o nosso bem. Não é mesmo? Projeto Despertar acontece comigo, César de Aquino. Gratidão à Associação Espírita Caritas, que nos promove essa oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de luz bendita, né? Então, gratidão por esse projeto, né, que é desenvolvido por nós. O Projeto Despertar acontece todos os dias, de segunda a sábado, às 6 da manhã. De segunda a sexta nós fazemos o Evangelho, fazemos a prática do Evangelho no lar, fazemos aqui as nossas reflexões, trago aqui um pouco da minha experiência de vida, da minha experiência de reforma íntima. Aos sábados a gente faz uma retrospectiva da semana, do que nós vimos durante a semana. E ele, Projeto Despertar, ele tem essa intuição, ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito, ele tem essa intenção. Intuição não, ele
tem essa intenção de nos fortalecermos já logo pela manhã, acordarmos já preparados espiritualmente, moralmente, trabalhando o nosso autoconhecimento, principalmente, para que a gente possa enfrentar esses desafios, enfrentar as nossas provas, enfrentar a nossa vida, enfrentar a nossa reforma íntima, enfrentar os nossos desafios do dia a dia. Então, começar pela manhã, né? Começar pela manhã, já cedo, a gente poder desenvolver essa prática de estarmos sempre conectados com o Evangelho, sempre conectados pela palavra do nosso Mestre Jesus, sempre conectados com aquilo que é a nossa base de conduta moral, de conduta filosófica da nossa vida. É a base da nossa conduta, é a base da nossa vida, né? Então, sempre estar conectado com estes textos, com esta ajuda fiel, fortíssima destes textos dos nossos espíritos amigos, um trabalho tão bem feito, né? tão dedicado pela sua doação, por toda a sua metodologia científica, que é a doutrina espírita, feita pelo nosso irmão Kardec, nosso irmão Allan Kardec, que de uma forma ou de outra também sempre presente conosco nessa prática do Evangelho, né? Então, esse é o nosso objetivo com o projeto Despertar, de estarmos sempre conectados, de uma forma ou outra, através dos textos do nosso Evangelho. E como eu estava dizendo, durante a semana nós fazemos a prática do Evangelho, né? Nós fazemos a prática do Evangelho e no sábado nós fazemos uma retrospectiva. Nós saímos do estudo. Nós estávamos estudando o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E a gente pode perceber que nada é por acaso, né? Durante a semana nós vamos sendo orientados espiritualmente por estes textos, e quando a gente passa de um texto para o outro, né? Por exemplo, nós passamos do capítulo 9 para o capítulo 15, e a gente pode sempre perceber essa linha de conexão, né? Essa linha de conexão, essa linha mestra filosófica que os textos vão nos apresentando. Essa semana, por exemplo, nós saímos do texto Bem-aventurados brandos e pacíficos e nos conectamos a fora da caridade não há salvação. Ora, uma coisa é base para outra, uma situação ela funciona como base para outra situação. Ora, pois, nós não conseguimos desenvolver efetivamente a caridade. O que é caridade? O que é caridade? Está no Livro dos Espíritos. Foi uma pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos. O que é caridade como o Mestre Jesus entendia? Se não me engano, pergunta 886. O
que é caridade, como o Mestre Jesus entendia. Ser benevolente, ter indulgência e perdoar as ofensas. Benevolente com o próximo, indulgente, ser indulgente e perdoar as ofensas. Então, ser bom, aceitar as imperfeições dos outros, as imperfeições minhas e dos nossos irmãos, e perdoarmos as ofensas. Então, quando nós nos permitimos, porque também é uma permissão, né? Quando nós nos permitimos a ser ofendidos, a ser ofendidos, quer dizer, nós abrimos mão da passividade, da brandura, da passividade de coração, para nos permitirmos que aquilo, que uma situação, que uma palavra, uma frase ou uma situação que seja, invada a nossa integridade moral, nossa integridade psicológica, moral, talvez até chegando a vias de fato física. E aí nós então sentimos ofendidos, não é? E aí nós temos o perdão das ofensas. Então, o perdão ele só acontece, ou deveria acontecer, ou então, né, ele precisa de acontecer quando nós nos permitimos a ofensa. E como uma coisa, como eu estava dizendo, uma coisa é base para a outra. Eu permito que isso aconteça se eu então não estou brando, se o meu coração não está brando, se o meu coração não está tranquilo. Não é? Se eu não estou se eu não estou vivenciando, se eu não estou investido daquela passividade, daquela brandura que o nosso Pai nos pede, então, no capítulo anterior. Então, são situações que nós vamos observando, vão se complementando para que eu possa entender esse código de conduta que o nosso Mestre Jesus sempre nos sugere. Então, durante a semana toda a gente veio completando esses textos, né? Os Espíritos Amigos vêm nos apresentando estes textos, nos exemplificando, nos dando provas concretas, como se fosse efetivamente uma receita de bolo. Como que a gente deve fazer? O que acontece? Como é que funciona? Né? O que a gente deveria fazer? Como que a gente deveria agir? Como que deveria ser a nossa postura diante de nós mesmos e diante do outro, e diante do próximo. Nós temos o dever, né? O dever do homem do mundo, por exemplo, que também está no capítulo 17, Sedes Perfeitos, se não me engano, capítulo 17, vamos lá conferir, Sedes Perfeitos, capítulo 17, Sedes Perfeitos, então está lá no, né, tá lá no item 3, o dever
do homem no mundo. Então, o que é o dever? O dever é aquilo que eu tenho que fazer comigo primeiro para depois fazer para o outro. É a obrigação que eu tenho comigo primeiro para depois ter com o próximo. Então, trabalhar esse processo de entendimento, de autoconhecimento, a gente sempre fala aqui, né? Trabalhar esse processo de autoconhecimento, de cada vez mais nós temos consciência do nosso inconsciente, de nós caminharmos nessa direção de verdadeiramente sermos um aprendiz, de termos clareza, efetivamente clareza de pensamento, porque tudo aquilo que a gente constrói no nosso pensamento, né? Todas as formas de pensamento que nós construímos, né? Já é comprovado cientificamente, pensamento tem forma, tem peso, tem forma, tem desenho, tem cheiro, tem energia pura. Nosso pensamento já é comprovado cientificamente. Isso não é nada de metafísico, isso não é nada de espiritual, isso é ciência. Nossos pensamentos, eles têm energia pura, eles vibram energia, passa energia aqui como passa num fio elétrico, né? Se nós pudéssemos pegar o pensamento, nós tomávamos um choque. Existe um filme, que eu ainda vou me lembrar o nome, que eles fizeram um filme que as pessoas veem os pensamentos dos outros. É incrível, maravilhoso o filme, muito interessante a gente ver. Depois eu vou me lembrar que filme é esse. Um filme interessante, eles fizeram isso efetivamente, né? As pessoas viam as formas de pensamento dos outros. Então tinha umas pessoas que tinham uma capacidade de ver algumas formas, tinha outras pessoas que tinham uma outra habilidade de ver outras formas de pensamento, tinha outras pessoas que tinham uma habilidade de ver todas as formas. Muito interessante o filme, muito interessante. Então, tudo aquilo que a gente pensa, nós criamos energia pura, isso é transformado em sentimento. Isso é transformado em sentimento, né? O que é o sentimento? O sentimento nada mais é do que as nossas emoções, brotadas no nosso corpo, né? Então toda aquela reação que eu tenho corpórea, física, é um sentimento, né? As emoções são a base. Então, medo, raiva, tristeza, alegria são as 4 emoções básicas, né? As emoções centrais nossas. Quem não assistiu Divertidamente, né? Deve assistir várias vezes para entender isso, né? Então tem lá a tristeza, tem lá a alegria, né? Tem lá o raivoso, não é? Né? Tem o enjoo, não é? A enjoadinha, né? Tem a alegria, né? Muito interessante, muito interessante. É um filme muito bacana. Eu fico me lembrando aqui das cenas, né, que chamam muita atenção da gente. Então, o sentimento vem no nosso corpo, e aí o que acontece? Nós temos uma reação. Nós temos uma reação física. E nós vamos ter então um comportamento. Então nós vamos ter um comportamento com relação àquilo. Não é? Então,
se eu não tenho as minhas emoções controladas, se eu não tenho um pensamento educado, eu não consigo ter brandura, eu não consigo ter passividade. Consequentemente, eu não consigo promover a caridade. A caridade não é só a caridade pelas esmolas. A caridade não é só a caridade pela doação que nós temos de nós mesmos. A caridade não é só a caridade de dar alguma coisa física. No entanto, principalmente, a caridade alcançada pelo amor, pela conduta, por essa forma que deveria ser para nós natural, a naturalidade, de forma natural, quando nós temos a caridade com o nosso próximo, seja com quem for. A paciência é caridade, a brandura é caridade. Por isso que o texto diz que fora é como se fosse um lugar, né? É como se fosse um lugar. Então, é como se ele preenchesse um espaço. Caridade é como se preenchesse o espaço. É como se fosse da maneira como que o nosso Mestre Jesus entendia. É como se fosse um espaço. Como se ocupasse verdadeiramente um espaço. Então ele diz que fora da caridade, caridade deveria nos revestir, né? Quando dizemos então que deveríamos ser caridosos, pessoas caridosas. Então é como se revestíssemos disso, né? Não há salvação. Então, se eu quero transformar a minha vida, eu preciso de entender esse processo, né? Esse processo é mais um processo moral, é mais um processo de uma conduta moral do que outra coisa. A caridade, ela é mais uma conduta moral do que qualquer outra coisa. A gente pode ver no exemplo. Ontem eu tive esse exemplo. Eu estava no lugar, almoçando com a minha filha. Chegou no lugar uma senhora com dificuldade, né? A gente pode perceber, quando a gente olha, que é uma pessoa mais humilde, uma pessoa com mais dificuldades, uma pessoa com menos desprovida, né, de outros recursos. Humilde. E ela entrou no estabelecimento para poder conseguir de alguma forma um jeito de se alimentar. E ela foi acolhida por duas pessoas. Ela foi acolhida, graças a Deus, ela foi acolhida por duas pessoas. E eu observando aquela cena. Uma mãe e uma filha. E aí, então, eles conseguiram uma forma dela se alimentar, né? E a gente observando a postura das duas pessoas. Dois espíritos com um terceiro, né? Aquela senhora é
um espírito também em evolução. Ela também é um espírito num processo evolutivo, né? Então, a gente observando as duas pessoas, a gente observando. E aí, uma tratando de maneira muito racional, muito prática, né? A comanda, pagando a conta, resolvendo aquela situação e tal, arrumou para a moça e tal, marmita, tá? E a filha, esperando que a mãe resolvesse de forma prática ali, naquela situação, pegou a comanda, se dirigiu até essa pessoa, essa senhora, e com um olhar de carinho, entregou a comanda, explicou para a senhora o que tinha que acontecer, como que ia acontecer, o que ia. Conseguiu um copo d'água para ela, tal, conversou com ela, deu uma atenção a ela. As duas pessoas foram caridosas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, né? A gente vive num mundo tão racionalizado, a gente vive num mundo tão prático, tão sem tempo, não é? E a gente pode perceber, às vezes, numa pessoa mais nova, até um carinho a mais, que verdadeiramente talvez seria o que ia alimentar melhor aquela pessoa. Não estou dizendo que as duas não foram caridosas, foram, mas uma mais prática, uma voltada mais à praticidade das coisas, né? A racionalidade das coisas. Ela deixou de cumprir com essa conduta moral? Não deixou de cumprir, não. Eu estou observando aqui os níveis, né? Do carinho. Quando o nosso Mestre Jesus sempre se deparava com situações assim, em todas as situações, uma das situações mais icônicas, né? Uma das situações que nos chama mais atenção na história, inclusive, é aquela que ele estava numa multidão de gente, sendo pressionado por uma série de pessoas, e aquela mulher doente a vida inteira o toca nas franjas da sua roupa. E o Mestre Jesus né? Para na rua, por onde ele estava passando, alguém me tocou. Os discípulos viraram para ele: o senhor está de brincadeira com a gente. Todo mundo te tocou. Está todo mundo te tocando. Está todo mundo pressionando a gente aqui, nós estamos custando a passar. Ele falou: alguém me tocou? Ele falou, aí ele repetiu: não, alguém me tocou e eu senti energia sair de mim. Então, assim, essa história até é uma história icônica, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que ele olha para as pessoas e ele tem sempre um olhar de compaixão. Então, antes que ele curasse, antes que ele doasse das suas energias, antes que ele fizesse aquilo que ele fazia algo muito maior, que é esse carinho através do olhar. Na história do bom samaritano, também aqui no texto da caridade, na história do bom samaritano também tem exatamente essa passagem, né? O samaritano vê aquela pessoa em dificuldade. Então, quando o texto diz assim, o samaritano vê, o que nos traz para nós? O samaritano olha e vê a dificuldade daquela pessoa que estava sofrendo, que foi verdadeiramente invadido a sua integridade, ele apanhou, ele foi maltratado. Então, nos chama a atenção esses detalhes, né? Por que nós estamos chamando a atenção? Por que a gente está dizendo tudo isso? A gente está
a caridade, ela é mais um processo, a caridade ela é mais um processo moral daquilo que parte do nosso coração, daquilo que parte dos nossos pensamentos, daquilo que parte das nossas ações. Tudo que eu penso, eu sinto, o que eu sinto se transforma em reação. E aí eu tenho um comportamento. Então é um processo mais moral, mais dos meus pensamentos do que qualquer outra coisa. Então, antes de eu dar alguma coisa, antes de eu doar alguma coisa, que eu doe amor, que eu doe compreensão, que eu doe compaixão a partir dos meus olhos, a partir do meu sentimento, a partir do meu carinho com as pessoas. Seja com quem for, com qualquer ser vivo. Então, antes de eu promover qualquer outra situação, nós precisamos de, e aí eu recordo aqui o nosso texto durante a semana, sermos brandos e pacíficos, e é o desafio do nosso dia a dia, principalmente nós que estamos aí no dia a dia, nos movimentos da vida. É um dos maiores desafios, mantermos a brandura e a passividade. E aí então sermos caridosos. E aí o que é ser caridoso como entendia o Mestre Jesus? Ser caridoso como entendia o Mestre Jesus é ser benevolente, sermos indulgentes e perdoarmos as ofensas. Isso é ser caridoso. Isso é sabermos desenvolver isso em nossa vida. Caridade é só lembrar do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdoar as ofensas. Assim? E aí, eu gostaria de finalizar aqui a nossa retrospectiva trazendo o finalzinho do texto de ontem. Final do texto de ontem. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. E porque é a negação, é o afastamento absoluto do orgulho e do egoísmo. Humildade parte do coração, da pureza de coração. A brandura, da mesma forma, parte dos nossos pensamentos, parte daquilo que nós construímos dentro do coração. E aí nós lembramos daquela máxima, né? Eu só consigo dar ao outro aquilo que eu tenho no meu coração. Eu só consigo transferir para o outro aquilo que eu tenho no meu coração. Se o meu coração está intoxicado, se está contaminado pelas coisas do mundo, pelas nossas dificuldades, pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelos movimentos que acontecem na nossa vida, se nós vamos deixando, nós falamos sobre isso durante a semana, né? Se nós deixarmos a nossa cabeça sendo intoxicada pelas várias situações que acontecem no dia a dia, nós vamos intoxicando, nós vamos enchendo a nossa mente de coisas ruins, pesadas, contrariadas. Nós vamos deixando as contrariedades, né, nos atormentando, enchendo nossa cabeça. Então nós vamos intoxicando tudo isso. Na hora que eu preciso de uma energia maior, eu não tenho.
Na hora que eu preciso de um olhar de compaixão, eu não tenho. Na hora que eu preciso, então, de ter uma conduta caridosa, eu não vou conseguir. Por quê? Nós só doamos, nós só conseguimos fazer pelo outro aquilo que eu treino, que eu trago no coração. Então nós precisamos de estar sempre muito atentos a isso, né? Precisamos de estar muito atentos a esse exercício diário e contínuo, desafiador. Sim, é desafiador. Claro, claro que é. Claro que é desafiador. Nós estamos aqui para isso. Senão, para que nós estaríamos aqui? Se não fosse para aprender isso. Para que nós estaríamos aqui? Nós teríamos nascido em outro planeta. Já teríamos nascido em Júpiter. Não é? Para que estamos aqui? Estamos aqui por isso, que é para aprender. E é bom que aprendamos aqui. Porque senão, nem aqui mais nós estaremos. O nosso planeta, nosso querido planeta azul, querido planeta que o nosso Mestre Jesus fez o sinal da cruz, né? É um planeta de provas e expiações que está caminhando para se tornar um planeta em regeneração. Então, se nós não aprendemos do planeta de provas e expiações, que daqui a pouco se tornará um planeta de regeneração, na nossa reencarnação, se eu tiver que ainda aprender no planeta de provas e expiações, ora, não vou estar mais aqui nessa universidade, não vou estar mais aqui nessa escola. Então nós vamos reencarnar em não sei aonde. Não é? Essa é a nossa última oportunidade. É verdade, a oportunidade que nós temos aqui, é essa agora. Nós não teremos, efetivamente, gente, nós não teremos outra oportunidade. Aqui, não. Com esse grupo, não. Nós vamos ter com outros grupos. Com esse grupo que nós estamos aqui, que nós viemos em grupo para aprender, nós não teremos outra oportunidade. Essa é a última. Trabalhadores da última hora. Gente, tá escrito, tá? Preto no branco. É só entender. É só entender e botar em prática. Na marra, se for preciso. Nós estamos aqui para aprender, ué. E se não aprender aqui, ó, essa universidade você não faz mais. Essa universidade aqui você não faz mais. Provas e expiações? Sim. Talvez em capela. Outros orbes, outras moradas do meu Pai. Nessa não. Essa é a última oportunidade. Então, queridos, que neste sábado a gente reflita profundamente. Que neste final de semana a gente possa refletir profundamente se nós estamos cumprindo com a missão, se nós estamos cumprindo com a tarefa, se nós estamos verdadeiramente orientados para isso. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se envolver, de você mergulhar no seu autoconhecimento, de você começar a sua reforma íntima, se você ainda não começou. E depois que começa, não acaba. É bom ficar bem claro, né? Para não ficar propaganda enganosa. Depois que você começa a reforma íntima, meu amigo, é só mergulho. Não é fácil. Não é fácil. Mas é providente, graças a Deus. Então, se não começou ainda, comece. Se está, coragem. Coragem, porque a gente vence. A gente passa. A gente passa. Como diz a
nossa querida mãezinha, a nossa querida Mãe de Jesus e nossa mãe. Como ela sempre disse, tudo passa. Ela antes, né, não me engano se era no livro A Caminho da Luz, se não me engano é Caminho da Luz. André Luiz conta uma passagem de Nossa Senhora antes dela ser ascendida ao céu, que ela então, já idosa, foi visitar aqueles cristãos que estavam apodrecendo nas prisões naquela época. E é então que ela chegava, o espírito dela, né, chegava às mulheres maltratadas, às mães que não via mais condições de cuidar dos seus filhos, dos mais desesperados, chegava no ouvido, abraçava de coração com coração e chegava no ouvido de cada um e dizia: tenha coragem, tudo passa. Tenha coragem, tudo passa. Graças a Deus, tudo passa. E nós seguimos em frente. Graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, Senhor, gratidão, meu Pai. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão aos benfeitores, irmãos benfeitores desse programa. Irmãos benfeitores aqui presentes conosco, nossos guias e mentores espirituais. Meu anjo guardião. Gratidão. Gratidão pela oportunidade, Pai. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre aquilo que é importante para nós, que é estarmos prontos, fortalecidos espiritualmente e mentalmente, moralmente, fortalecidos para poder vencermos as provas, vencermos essa jornada, porque tudo passa, sabemos disso. E a questão é como estaremos lá, do outro lado. Peço em nome de Jesus aos nossos irmãos magnetizadores que possam colocar essa água em todas as águas agora, os fluidos necessários, a energia necessária, tudo aquilo de que precisamos para que possamos nos manter fortalecidos, nos mantermos lúcidos para enfrentarmos a nossa jornada. Que assim seja, que assim se faça. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder,
ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem e a vossa misericórdia. Graças a Deus, graças a Deus. Bom sábado, bom final de semana. Reflitam sobre a sua vida. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.